Glórias ao nosso Deus em todo o tempo. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 27. O verso é o 27 também. Deu eco. Atos 27, verso 27 até o 44. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentimos os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, achavam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fossem atirados contra os lugares rochosos, lançaram à polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado botes no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos ou salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas dos botes e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, e encalharam ali o navio. A proa encravou e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. O texto é longo, mas é uma história. E nós gostamos de história, não é verdade? Quando nós vemos a vida de Paulo agora aqui tem uma narrativa em Atos, contando, depois da 3ª viagem de Paulo passa por alguns momentos difíceis. Ele vai pregando na 3ª viagem até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o que acontece? Ele é preso, porque os judeus se levantaram contra ele e dizendo que o que ele pregava ia contra o que eles acreditavam e contra até mesmo o Império Romano. Então, quando nós pensamos, Paulo foi apenas preso, né? Então foi uma coisa bonitinha. Não, ao contrário, se você ler lá atrás e for acompanhando o texto, você vai ver que Paulo foi espancado violentamente. E depois de ser espancado, ele estava preso a ponto de ser morto. Então Paulo estava ali por um fio realmente para ser morto, mas aqui essa preposição é muito importante, porque Deus estava na história juntamente com Paulo. Mesmo que veio o revés, mesmo que venha a situação difícil,
Deus estava ali com Paulo e não deixou que nada acontecesse. E à medida agora que Paulo ele é preso, ele vai a Jerusalém, e quando ele vai perante aos seus acusadores, ali também ele testemunha quem é o Senhor. Quem é o seu Senhor? Ele vai contar como Cristo entrou na sua vida, dentro da sua história, e a partir da sua história eles conseguem ver um Paulo diferente, um Paulo que foi realmente impactado pelo Evangelho ou por Jesus Cristo. Mas também os fariseus continuam se levantando para matá-lo, até o ponto que ele vai solicitar que... me falta uma palavra aqui. Ele vai... fugiu. Mas ele vai pedir que o imperador o julgasse lá em Roma. Então, por isso, ele vai solicitar como cidadão romano que ele tem esse direito de não ser somente julgado pelos judeus, mas ao contrário, sendo um cidadão romano, ele vai pedir para ser julgado pelo imperador ou para estar diante de César. E por isso, agora, a sua caminhada é em direção a Roma. Se você voltar ao capítulo 23, ali o Senhor vai falar com ele. Vou voltar aqui na minha Bíblia também. Ali, Paulo perante o Sinédrio. Então, Paulo está falando diante do Sinédrio. E agora, no verso 11, o Senhor aparece a Paulo. E ele vai dizer, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, Paulo, pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Por isso, agora, Paulo vai para Roma, para ser julgado, para estar diante do imperador, para que ele também agora desse o testemunho em Roma. E no trajeto dessa caminhada toda é que nós chegamos ao nosso texto de hoje, onde agora eles estão chegando à ilha de Malta, e ali perto, ao chegar à ilha de Malta, eles estão chegando numa madrugada onde o barco é açoitado, e eles ali em pânico, toda a tripulação achava que não sobreviveria e que eles morreriam. E quando eles ouvem a Paulo, quando eles ouvem o servo do Senhor, algo extraordinário acontece. Algo extraordinário acontece na vida deles. E eu quero pensar também como igreja, a igreja que somos, porque a nossa igreja muitas vezes está no meio de tempestades, a nossa igreja está caminhando a cada dia sim para um alvo, que é Cristo. A nossa igreja está a cada dia vivendo e vivenciando os problemas do seu tempo, da sua era, e quando nós como igreja, nós pensamos qual o nosso posicionamento diante das circunstâncias, diante até mesmo da pandemia, como que nós nos posicionamos como igreja? Como que eu faço? Será que eu penso como aqueles homens que na primeira tempestade, na primeira dificuldade, eu quero dar um jeitinho, quero correr, quero fugir? Ou eu posso ser como Paulo, que sabendo da soberania de Deus, sabendo que o Senhor estava com ele, que o seu caminho estava traçado para chegar ao alvo, porque o Senhor o conduzia, porque o Senhor havia falado com ele, e o Senhor estava com ele em todo o tempo. Por isso nós podemos aprender 3 lições esta noite. Primeira delas, que como pessoas, como uma igreja unida ou unidos, nós somos muito mais fortes. Eu comentei esta manhã sobre até mesmo o tema que era da Federação dos Jovens e Adolescentes, juntos somos mais fortes, porque quando nós iniciamos o trabalho com os adolescentes, nós tínhamos um núcleo de adolescentes, um grupo pequeno, mas agora juntando as forças com as outras igrejas, ou até mesmo com aqueles que lideram a igreja, nós juntos poderemos, não só poderemos, mas conseguimos ser muito mais fortes no período que nós trabalhamos juntos. Porque o Senhor nos abençoa quando nós estamos juntos, quando nós temos a mesma visão do Senhor. E unidos, agora volta ao verso 31, Paulo vai dizer a essa tripulação também, se a tripulação precisa se unir para que consiga ser salva. Veja o verso 31. Disse Paulo, ali emendou ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Por que ele está dizendo isso? Porque agora os tripulantes baixaram os botes tentando fugir do navio.
E Paulo está dizendo, se eles fugirem, vocês também não serão salvos. Porque agora essa tripulação está nas mãos do Senhor, e juntos vocês terão que passar por esse momento de tribulação. Por isso, a união, era um tema, lembra que um tema antigo, a união faz a força? Depois veio um engraçadinho que mudou, a união faz açúcar. Então a união faz a força, porque juntos nós conseguimos ser um braço uns dos outros. Quando eu estou triste, agora eu tenho irmãos que oram por mim. Quando eu estou passando por dificuldade, eu tenho pessoas que zelam por mim, que oram por mim, que estão me ligando e dizendo, pastor, como você está? Assim também, quando nós nos comunicamos, unidos, nós vamos dando força um para com o outro. Juntos, nós conseguimos ir muito mais longe. Na crise, temos a tendência de abandonar o barco e salvar a si mesmo, a nós mesmos, como aqueles homens. Eles queriam descer os botes e fugir para salvar a vida deles. Não importava a tripulação, importava a vida deles. Mas como igreja, não podemos descer os botes. Como igreja, nós precisamos olhar firme para o nosso Salvador. Precisamos olhar para o Senhor e dizer, mesmo na nossa debilidade, eu creio que Deus tem a palavra certa. Eu creio que Deus tem a resposta certa. Eu sei onde o Senhor está me levando a cada dia, a cada manhã. Mesmo que o mar esteja revolto, o Senhor está com cada um de nós. Provérbios 27:17 vai dizer que o ferro com o ferro se afia, é o ferro com o ferro se afiando, é junto com os irmãos que nós vamos sendo preparados. Quando eu falei sobre a escola dominical, é onde nós temos aquele momento onde estudamos a palavra uns com os outros. Quando eu dou a minha opinião, quando eu estou dizendo, eu entendi, ou então eu não entendi, juntos, nós agora começamos a meditar e pensar naquilo que a palavra de Deus está trazendo aos nossos corações. Porque juntos nós podemos passar pelas dificuldades. A unidade da igreja primitiva, como que era feita a unidade deles? Quando desce o Espírito Santo sobre a igreja, agora as muitas vozes são colocadas apenas como uma única voz, a unidade. Todos eles espantados diziam, mas eles não são de outros estrangeiros, de outros países, como que eu ouço e entendo ele falar na minha língua nativa? Porque o Espírito Santo agora havia trazido sobre eles entendimento e unidade. A unidade vem do céu, a unidade vem de Deus, a unidade vem sobre aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam a sua vida também à disposição do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer, vós não podereis salvar-vos, porque a salvação agora, ela alcança todos, e quando todos têm a mesma visão, nós agora chegamos adiante como igreja muito mais forte. Uma vez eu vi uma frase que me deixou muito triste, me fez refletir. A frase era a seguinte, eu estava no seminário ainda: o cristianismo é o único exército que deixa seus feridos para trás. Eu achei muito triste e me fez refletir a vez que eu li essa frase. Porque é uma frase impactante, onde aquelas pessoas que ficaram para trás não podem ser abandonadas. Elas precisam continuar firmes. Se ela está fraca na fé, cabe a nós orarmos uns pelos outros. Cabe a nós intercedermos e dizer, irmão, vem cá, vamos juntos. Se o problema é financeiro, vamos juntos, vamos ajudar. Se o problema é saúde, vamos lá, o que eu posso fazer para te ajudar? A igreja precisa ter a visão do reino, a visão que unida nós conseguimos alcançar o alvo, nós conseguimos alcançar aquilo que o Senhor nos chamou. Se num primeiro momento nós aprendemos sobre a união, segundo, nós precisamos ser fortalecidos. O que é fortalecido? Fortalecido é nós estarmos juntos, agora de uma forma diferente. Quando você era pequeno, não sei se acontecia com você, mas eu lembro que o pessoal mais velho, eles falavam assim para as crianças, come para você crescer e ficar forte, come, não come mais para você crescer e ficar forte. Por quê?
Porque a criança precisa ser alimentada para fortalecer o seu físico. Assim também como uma pessoa da terceira idade, às vezes ela está passando por uma dificuldade, a Lúcia como cuidadora sabe disso, e quando meu pai estava passando por dificuldades também, às vezes eu chegava lá e ele dizia, não estou com fome, eu dizia para ele, pai, come, porque é necessário comer, mesmo sem a vontade. Vamos buscar o que você está com vontade, mas tem que comer. Porque o nosso organismo precisa ser fortalecido pelos nutrientes que estão ali, nas frutas ou no alimento. Por isso, também agora, nós precisamos como igreja ser nutridos com a palavra de Deus. Veja só, verso 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estais, sem comer, nada tendo provado. Primeiro, Paulo está dizendo, gente, vocês têm que ficar unidos, não pode fugir do barco. Depois ele diz, agora vocês precisam se alimentar. Agora juntos nós vamos um pouco mais a fundo. Vocês precisam se alimentar. E olha só, depois do verso, ali está o 33, o 34. Tendo dito isso, o que aconteceu? Tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Veja só, Paulo visualiza aquela tripulação e entende o que eles precisavam. A tripulação estava cansada. Quem já ficou aqui 14 dias sem comer? Ninguém, né? Então eu vou ter que levar vocês lá para aquele navio. E eu vou junto, porque eu não fiquei também, tá bom? Mas vão vocês aí naquele navio. Porque depois de 14 dias, se um jejum de um dia, a gente já fica meio para baixo, meio cansado, imagina 14 dias trabalhando no navio, com o navio sendo lançado de um lado para o outro, e você ter que buscar forças para poder continuar. Mas olha só como é importante esse alimento físico, mas também como é importante o alimento espiritual. Paulo, agora ele une a tripulação, dizendo, vocês precisam ser fortalecidos como uma comunidade, e nós precisamos ser fortalecidos como uma comunidade. Agora ele diz, mas também na fé. Por isso, agora diante daquelas pessoas todas, ele vai orar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero dar graças pelo pão. O alimento físico é o alimento espiritual também. Porque quando nós damos graças, agora aquele alimento também é abençoado. Não é assim que acontece na ceia? O pão se torna carne? Não. O vinho se torna sangue? Não. Mas eles têm o simbolismo nos elementos. Percebe a diferença? Os elementos estão representados e consagrados ali. Quando você e eu oramos pelo alimento, né? Quando nós oramos pelo alimento e damos graça, nós consagramos o alimento que vamos comer ao Senhor. E agradecemos e dizemos, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter o trabalho. E agradecemos ao Senhor pelo alimento que o Senhor nos deu. Pelo alimento que o Senhor nos deu. Veja só, depois da oração, antes de comer ainda, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Observa que Paulo ora, parte o pão e come, põe na boca. Os outros retomaram o ânimo e começaram a comer. Deus fazendo a obra no meio do povo. Por isso nós precisamos ser fortalecidos. Está triste? Vamos conversar, vamos orar juntos. Está difícil a carga? Vamos conversar. Como povo nós precisamos orar uns pelos outros e nos fortalecer em Cristo, para que a caminhada seja mais leve. Em Gálatas, Paulo vai dizer, levai as cargas uns dos outros. O que é levar a carga do outro? É dizer, irmão, está pesado? Daqui que eu vou pôr no meu lombo e eu vou levar com você. Se você não está conseguindo, eu vou com você. Vamos levar as cargas uns dos outros e ser fortalecidos em Cristo Jesus. Se num primeiro momento unidos, no segundo fortalecidos, no terceiro agora com a mesma visão ou com o mesmo objetivo como igreja. Agora, verso 38, refeitos com a comida, faltou um M ali,
aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Agora que eles estavam refeitos, barriguinha cheia, eles voltaram a olhar como eles resolveriam o problema. E o trigo era o peso do navio. E agora eles precisavam aliviar o navio. E eles começaram a trabalhar em comunidade, juntos no trabalho, olhando no mesmo sentido, né? A vida com um novo ânimo, a vida agora a partir da perspectiva da fé, a vida a partir da perspectiva da esperança. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho medo do Apocalipse. Eu quero dizer que, ao contrário, o Apocalipse significa revelação, e a palavra de Deus sendo revelada para os seus filhos. E quando nós temos a palavra revelada, agora nós caminhamos na fé, em paz, sabendo que mesmo que esse mundo esteja explodindo ou esteja em trevas, nós olhamos e sabemos que o nosso Deus está à frente de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Todos na mesma visão, todo mundo pensando, ali era salvar o navio, aqui é a salvação da comunidade, do povo, de todas as pessoas que precisam ouvir de Cristo, de todas as pessoas que caminham nas trevas, com o coração triste, sem esperança, deixando a vida, eu vou com a vida me levar, ou vida leva eu, né? Parece até música isso, porque não tem sentido a vida. Se eu morrer amanhã não tem problema, é tudo igual, eu não sei para onde eu vou. Agora a diferença do cristão, ele sabe para onde vai, ele sabe que o Senhor o aguarda na eternidade. A igreja que tem uma visão é uma igreja que prospera a cada dia. A igreja, quando tem a visão em dinheiro, em coisa material, ela tende a viver seus problemas e ficar preso neles. Mas a igreja que tem a visão na cruz de Cristo, essa igreja começa a impactar as pessoas, a transformar vidas. Eu comentava com o nosso irmão Flávio sobre o Cristiano, ele não conheceu. E o trabalho que nós fizemos quando nós iniciamos a nossa igreja foi um trabalho de assistência com ele, e hoje ele congrega em outra igreja, uma igreja que ele se identificou, e nós não ficamos chateados nem tristes com isso, porque nós cremos que onde ele estiver, ele sempre levará Cristo no seu coração. Não importa a comunidade, importa é Cristo. Não importa onde as pessoas estarão quando ouvir você falar de Cristo, importa que elas se arrependam e sejam transformadas. É a visão do reino, é a visão do Senhor, a visão que o Senhor nos chama a viver. E é a palavra como um alimento diário, a palavra que renova, a palavra que transforma. Por isso, agora no final, eles conseguem ver terra seca. Assim também a igreja, pela fé, consegue ver a nova Jerusalém que está à frente. Quero concluir o tema da nossa mensagem, igreja, ou ser igreja. Eu quero concluir com o verso 44. O final dele: foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos se salvaram em terra. Assim também, quando a igreja cumprir a missão de Cristo, no final da história, ela vai poder olhar para os membros que comungavam juntos e dizer a mesma frase: e foi assim que todos se salvaram na Nova Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer que você é muito importante para o Senhor Jesus, que você é alvo do amor dele e que ele quer trazer ao seu coração também essa palavra. E no dia que nós nos encontrarmos face a face com o Senhor e ver Ele de braços abertos dizendo: vem cá, meu servo, minha serva, você venceu. Vem cá, eu quero te dar um abraço. Esse é o nosso Senhor, essa é a nossa esperança. Que você seja renovado por essa esperança essa noite como igreja. Amém?